Capsu, e nós vamos falar agora sobre o Nobel de Economia, que saiu alguns dias atrás e que premiou três senhores, os senhores Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt, um israelense, um holandês israelense, um francês e um canadense ganharam o prêmio. A área que eles estudam é a história econômica, particularmente a chamada destruição criativa, ou seja, como que o grande processo, o grande progresso que você teve na economia nos últimos séculos deveu-se justamente a você abraçar a tecnologia, abraçar o progresso, mesmo que isso venha às custas de relações sociais ou o passado, digamos assim, o status quo da sociedade. Vamos entender esse caso aqui, porque eu acho que é realmente muito relevante a escolha do tema deles, que a gente está vivendo num momento da história em que muita gente teme o impacto da inteligência artificial. E sim, o impacto da inteligência artificial vai ser muito grande, realmente, não tem dúvida. Muitas profissões vão deixar de existir, muitas coisas vão mudar completamente, mas vai ser para o melhor. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Papa Leão V, Heitor e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu falo sempre para vocês isso, né? Eu sou um grande fã de tecnologia. Eu acho que não, esquece, a tecnologia é uma via de mão única. Você vai para frente, não tem passado, não tem voltar. Ah, não, vamos segurar. Vamos fazer a inteligência artificial mais devagarzinho, para dar tempo das pessoas acostumarem. Se você fizer isso, sabe o que vai acontecer? Os chineses vão falar, quer saber, eu vou aproveitar 100% agora, cresce tudo, que eu vou dominar o mundo. Os americanos vão fazer a mesma coisa. E aí, ou seja, você vai ficar para trás. Se o Brasil optar por, não, temos que ir com calma da inteligência artificial, o que nós vamos fazer com os ascensoristas? Temos que proteger os ascensoristas, os frentistas de posto de gasolina, não pode demitir essas pessoas, vamos com calma na inteligência artificial, e aí sabe o que vai acontecer? O mundo vai avançar e nós vamos ficar para trás. A verdade é essa. Então, não tem jeito. E a pesquisa deles é justamente nesse sentido, mostrando, por exemplo, né, é muito interessante o que eles falam aqui, o conceito de destruição criativa. E sim, é uma bagunça, a tecnologia bagunça o mundo, muda tudo, né? Você vê aí o Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes, o Barroso, todo mundo com o cu ardendo porque a informação descentralizada e distribuída da internet incomodou eles. Eles estavam acostumados a eles darem ordem, né? Eles eram os grandes, né, teóricos jurídicos brasileiros, eles davam ordem, pronto, todo mundo obedecia quietinho, ninguém reclamava, ninguém xingava eles de idiota, de boca de sapo, né, de rocambole do inferno, nada disso, né? Cabeça de piroca, essas coisas todas, né? Aí, ou seja, surgiu a internet, que permite que as pessoas conversem entre si, você tem uma difusão de informação muito maior no final das contas, né? E aí um subproduto disso é que essas críticas chegam nesse pessoal. Eu lembro do dia que eu vi uma videoconferência do Alexandre de Moraes, foi em 2020 ainda, quando estava começando esse negócio todo, o inquérito das fake news, e ele toda pessoa, por que você acredita que uma pessoa falou que iria me matar, estuprar meus filhos, e não sei o que lá, e coisa e tal? Amigo, isso é internet, cara, as pessoas falam um monte de merda na internet mesmo, pô, para com isso. O cara todo ofendido porque falaram isso. Alguém, algum guerreiro de teclado escreveu uma coisa na internet, estou com medo. Pô, assim, de novo, é ridículo esse tipo de coisa. É lógico que a gente sabe que tem outras coisas também, né? Esse pessoal também estava preocupado com a corrupção e queria esconder a corrupção deles e né, se sentia muito ofendido, tinha uma forcinha para se sentir ofendido com a internet nesse caso. Mas é um caso desse. E a inteligência artificial vai ser um negócio muito maior, né? Aqui, o caso curioso que eles colocam é o seguinte: a indústria automobilística no início do século XX é um exemplo de destruição criativa. O automóvel fez desaparecer as carruagens de cavalo. Olha só, vocês talvez não tenham ideia da quantidade de emprego que tinha envolvido com a carruagem de cavalo. Porque não era só o cocheiro que ia guiando. Tinha o cocheiro, evidentemente, né? Você tinha o cocheiro que, né, praticamente todo mundo que tinha uma carruagem tinha um cocheiro. Você não vai você mesmo guiar a sua carruagem, você tem o emprego do cocheiro, né? Mas não é só isso. O seu cavalo tem que comer, então você tem os estábulos, né, que tinham lá em várias cidades do mundo, tinham estábulos. Aí tinha pessoa que servia feno para o seu cavalo, não sei o que lá. Tinham médicos que cuidavam dos cavalos, né? Médicos no caso veterinários, né? Veterinários que cuidavam dos cavalos e o pessoal que usa ferreiros para ferradura,
Pô, tinha uma indústria enorme de ferreiros para ferradura de cavalo e coisa e tal. E de um dia para o outro, meu amigo, não foi de um dia para o outro, né? Foi ao longo de algumas décadas, né? Ao longo de algumas poucas décadas, isso tudo acabou. Pessoas que eram netos de ferreiro, o cara é ferreiro de pai, mãe, avô e bisavô de ferreiro, todo mundo, a família inteira se criou fazendo ferradura para cavalo, porque era uma coisa muito importante, que tinha uma demanda enorme, todo mundo tinha carroça, tinha que andar de carroça no centro da cidade, tinha, né, tinha que usar a ferradura e coisa e tal. O cara, várias gerações da família do cara eram ferreiros e faziam aquele serviço e coisa e tal, e chegou no cara, um dia o cara olhou para ele e, cara, não tem mais cliente, ninguém mais quer ferradura, porque os caras compraram um Ford T e estão usando carro, não estão usando mais carroça. Imagina a quantidade de emprego que sumiu quando inventaram os carros, no início do século XX. E realmente é uma destruição criativa. Os estábulos, o pessoal que cuidava de cavalos, os veterinários, os ferreiros, eram os cocheiros e mais um milhão de coisas que tinham em torno disso daí. Aí acabou os empregos desse pessoal. O que esse pessoal fez? Morreu de fome? Não, esse pessoal foi trabalhar em outras coisas. Hoje, a indústria de carros tem uma infinidade de empregos que lidam com carro. Você tem os mecânicos de carro, você tem os frentistas de posto de gasolina, você tem um monte de outras coisas envolvidas com o carro que, de certa forma, substituíram os empregos das pessoas que lidavam com o cavalo. Mas o mais interessante dessa história, e é o ponto que eles colocam aí, é que você tem um aumento do valor agregado por esse trabalho, né? O ferreiro, ele consertava, era um cavalo por vez e coisa e tal, né? Já o cara que trabalha, sei lá, dentro de uma fábrica de produção de carro, ele produz milhares de carros. A produtividade é muito maior. Quando você tem tecnologia, você tem mais produtividade. Então, o que acontece com isso? Você libera uma parte da mão de obra para fazer outras coisas. E isso gera riqueza, né? Isso gera realmente uma elevação da sociedade. É isso que gerou a riqueza que a gente viu na sociedade ocidental né, nos últimos séculos, né? Então, o ponto dele aqui é isso, que é uma coisa criativa, né? É lógico, se você vê a notícia aqui, cada um lê o artigo dele, né? E é lógico, os papers escritos pelos três agraciados têm pontos de vista diferentes e coisa e tal. Por exemplo, um ponto que é colocado aqui, ó, é que se destaca o problema do atraso da Europa, né? Aqui, ó, a crítica de Aguillon está centrada nos europeus. Ele fala que a Europa está perdendo a corrida da inovação tecnológica para os Estados Unidos e para a China. Por quê? Porque a Europa, diz ele, que não tem um ecossistema de financiamento de instituições adequadas para a inovação. Eu discordo dele nisso daqui. O que eu acho que tem na Europa em excesso, que é o problema do Brasil também, é excesso de regulamentação. Você tem muita regulamentação e regulamentação inibe a inovação, né? Porque toda inovação implica em teste, em tentativa e erro, em testar os limites do que você faz. Se você tem uma burocracia muito grande, você inibe esse tipo de coisa, você evita esse tipo de coisa. Os Estados Unidos têm uma cultura mais empreendedora, né? E a China também tem isso, a China também tem esse tipo de coisa hoje, né? Curiosamente, eu acho uma coisa interessante que eles falam aqui do trabalho do Joel Mokyr, aqui na Wikipédia, está dizendo aqui, ó, que ele descreveu 3 razões pelas quais a sociedade resistem a novas tecnologias. Primeiro, as instituições estabelecidas temem uma ameaça ao seu poder e à renda econômica. É o que a gente está vendo, cara. Esse ódio às redes sociais que o pessoal sente é exatamente isso. Eles temem perder o controle. A esquerda aqui no Brasil, a elite aristocrática socialista brasileira, estava muito contente, porque ela tinha o controle da narrativa, ela estava acostumada a colocar narrativa. A Rede Globo elegia presidente e derrubava presidente, meu amigo, a hora que quisesse. Fazia lá a narrativa deles, não tinha outra fonte de informação, as pessoas confiavam na Globo, os caras tinham isso na mão, cara, e acabou. De uma hora para outra, fez puf, acabou. Você tem informação descentralizada, tem milhares de pessoas falando na internet. Não é que eu sou melhor que a Globo, ou fulano é melhor que a Globo, não, mas o fato de ter milhares de pessoas, cada uma com um ponto de vista um pouquinho diferente, você consegue encontrar alguém na internet que pensa como você. E daí isso quebra o paradigma da Globo, isso quebra a dominância que eles tinham, né? Outra coisa, preocupação com repercussões sociais e políticas mais amplas. Ah, mas o frentista vai perder o emprego dele, o advogado vai perder o emprego dele para a inteligência artificial. Ai, mas tadinho do cartunista que desenha lá o negócio, lá vai perder o emprego.
Meu amigo, esquece, cara, não tem jeito, as coisas vão mudando. Primeiro que uma pessoa realmente criativa, o valor dela é a criatividade, não é a capacidade de pegar uma caneta. Isso é importante também, é verdade, não tenha dúvida, é uma coisa difícil de fazer, mas o importante é a criatividade da pessoa, a capacidade dela ter uma ideia na cabeça e colocar aquela ideia de uma forma que passe aquela informação para as pessoas, né? E a inteligência artificial até ajuda, pode ser mais rápido esse processo, né? Então, assim, essa besteira de você ficar com medo, não, porque vai demitir o pessoal, ai, porque fulano vai ficar sem emprego, ai, tadinho de Beltrano que vai perder o emprego. A economia destrutiva, a criação destrutiva é importante, né? Outra coisa que ele coloca aqui, aversão a riscos e perdas. Novas tecnologias têm consequências imprevistas e desconhecidas. Eu diria mais do que isso. Por exemplo, a gente percebe muita resistência na população quanto à energia nuclear. Energia nuclear é perigosa? Usinas nucleares são perigosas? São perigosas. Você tem que tomar todo um cuidado tecnológico para garantir que elas não vão explodir, como Chernobyl e como Fukushima e tantas outras. Mas a verdade é que se você olhar o número de pessoas mortas em acidentes nucleares, morreu muito mais gente em usina termoelétrica, carvão, do que morreu em usina nuclear, meu amigo. Não tem esse negócio, não. É o mesmo caso da conta do avião e do carro, né? Morre muito mais gente em acidente de carro no Brasil do que em acidente de avião. E, no entanto, você tem pessoas que têm o maior medo de entrar no avião, que não entram no avião por nada. Ai, que morre de medo, coisa e tal. Esse é justamente o comportamento chamado aversão a risco, que é justamente as pessoas começam a ter como é algo desconhecido, elas temem o algo desconhecido, mesmo quando as estatísticas vão no sentido contrário. É muito mais provável você morrer num acidente de carro do que você morrer num acidente de avião. Mas como o acidente de avião é um negócio muito espetacular, passa na televisão e coisa e tal, né, acaba gerando esse comportamento de medo. A mesma coisa a usina nuclear, né? Usinas nucleares raramente dão problemas, são muito limpas, não geram poluição, são, cara, perfeitas para tudo, né? No entanto, quando dá um problema, é um negócio enorme, catastrófico e coisa e tal. Aí, ou seja, gera o medo na população, gera essa aversão a risco, né? Outra coisa que eu acho muito interessante que ele coloca aqui, olha só. Mocker argumenta que a fragmentação política, a presença de um grande número de estados europeus, possibilitou o florescimento de ideias heterodoxas, já que empreendedores, inovadores, ideólogos e hereges podiam facilmente fugir para um estado vizinho, caso tentassem suprimir suas ideias e atividades. Olha só, o cara falando que o que facilitou a Revolução Industrial e o aumento da tecnologia, né, a melhora tecnológica que a gente viveu nos últimos 200 anos, foi, de certa forma, o anarcocapitalismo, né, que é o conceito de você escolher qual governo que você quer servir. O anarcocapitalismo é uma das maneiras de você conceber um Estado, é justamente, por exemplo, se aqui no Brasil a gente tivesse o governo do Lula e o governo do Bolsonaro. Ao invés de ter eleição, você tem que escolher um dos dois, e aí o que ganhou o voto, mesmo que ganhou com 1% de voto, vai dominar todo mundo? Não. Você tem os dois governos. Você gosta do Lula, você acha que o SUS é importante? Viva o SUS! Você vai lá e fica no governo do Lula. Você vai pagar mais caro os impostos, né? O Haddad adora imposto e coisa e tal, mas você vai ter os serviços, vai ter o SUS, vai ter o Minha Casa Minha Vida, Minha Luz Minha Vida, Minha Bosta Minha Vida, sei lá o que o Lula tá dando para você. Pô, vai pro estado do Lula. Se você, por outro lado, prefere um estado mais enxuto, que é pagar menos imposto, você vai para o estado do Bolsonaro. Você paga imposto para o estado do Bolsonaro. Ah, mas eu precisei ir para o SUS. Ah, não tem SUS no estado do Bolsonaro. Não sei, né? Tô imaginando aqui, tô cogitando, né? Não tem SUS, você tem que pagar o seu... Aí pronto, você se vira. Cada um faz as suas escolhas, meu amigo. Aí você escolhe o que você quer e vai para o lado correto. É o que ele está falando aqui. Uma maneira de você ter isso na Europa medieval era justamente você ter vários estados um do lado do outro que você vota com o pé muito rápido. De certa forma, foi também o que desenvolveu muito os Estados Unidos, porque eles têm esse conceito lá também, né? Os vários estados americanos, cada um tem a sua lei, cada um tem a sua estrutura política, cada um tem a sua organização. Né? É verdade que de um tempo para cá o governo federal americano tem crescido de tamanho. Mas durante uma grande parte da história americana, os estados eram totalmente independentes. Aqui no Brasil a gente nunca teve isso. Isso é uma das coisas que explica a merda que o Brasil tá. Você morar no Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Paraíba, não sei o que lá, a diferença é muito pouca. O imposto é o mesmo, as leis são as mesmas, os estados aqui no Brasil são meras divisões administrativas no final das contas, né? Então, isso é uma coisa que realmente faz diferença, uma coisa que realmente ajuda a inovação, né? A inovação, ela cresce justamente na tentativa e erro. Se você sufoca
a inovação com leis, com coisas. Eu acho muito engraçado aqui no Brasil, o pessoal, inteligência artificial, tem que correr para regular. Regula já, imediatamente. Ai, e se fizerem uma imagem minha com o corpo de alguém que eu não gosto? Ai, não pode, regula já. Caramba, bicho, se você regular, você vai matar a inovação, você vai garantir o atraso do Brasil nessa área. Deixa, porra, supera, cara. Hoje em dia, o mais legal é o seguinte, se um dia tirarem foto sua, foto feia, você fala, não, isso aí é inteligência artificial. Fizeram isso aí, não sou eu isso aí não, isso aí fizeram, tá vendo? Resolve o problema. É melhor não regular mesmo não, deixa assim. Agora você tem uma desculpa, né? Te pegaram no flagra lá, tiraram foto de você com a vizinha lá. Não, isso é inteligência artificial, ó, botaram minha cabeça, aí não sou eu não, isso aí é outra coisa, não tem nada a ver com isso não. Inteligência artificial. Tá vendo? Até melhorou, até ajudou, porra. Não precisa ficar preocupado de fazerem fake news não, pô. Então, esse é o ponto. Achei muito interessante a descrição que eles colocam aqui, justamente em direção a você se abrir para a tecnologia. Esquece esse negócio. Empregos serão perdidos? Infelizmente, serão empregos pra caramba, muito emprego mesmo. Outra coisa que eu acho engraçado aqui, que ele fala uma coisa sobre a importância da universidade. Onde é que ele falou isso? Em algum lugar que eu não lembro, é que eu leio esses artigos todos antes de fazer o vídeo, evidentemente, né? Mas às vezes eu não lembro aonde que eu li, em qual parte que eu li aqui, mas ele fala justamente sobre a importância das universidades, do conhecimento e não sei o que lá, para a coisa, dando aquela ideia de que né, temos que dar mais dinheiro para os professores esquerdistas do Brasil e não sei o que lá. E a verdade é que eu não sei, cara, porque assim, eu não tenho dúvida nenhuma que no passado a universidade foi muito importante para transmitir conhecimento. Hoje em dia eu não tenho mais tanta certeza não, cara. Hoje em dia você tem tanto conhecimento no YouTube, tanto conhecimento na internet, tanta possibilidade de aprender coisas pela internet, que eu tenho minhas dúvidas se realmente o ponto aqui é temos que privilegiar a universidade, ou se não, temos que nos adaptar à nova forma de disseminação de informações através da internet, né? É muito mais importante do que as universidades no final das contas. Enfim, muito interessante o trabalho deles, recomendo muito. Outra coisa curiosa que eu separei aqui, nessa questão de empregos que vão e vêm, né? Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver esse seriado, é um seriado que já tem uns anos já, mas fez muito sucesso na Inglaterra, Downton Abbey. Ele conta a história de uma família na virada do século XX, né? Que foi justamente quando a Inglaterra começou a abandonar as grandes famílias, né, os lords, né, o pessoal que era... os nobres ingleses. Hoje em dia ser nobre na Inglaterra é lixo, né? Não tem mais importância nenhuma você ser nobre. O título te dá alguma coisa, né? Mas tá cheio de nobre quebrado na Inglaterra. Um monte de nobre que não tem dinheiro nem para pagar a janta, né? E por que aconteceu nesse caso? Né? Justamente porque a riqueza ou a importância, o centro de gravidade da sociedade inglesa se migrou do interior para as cidades, para as indústrias, né? Com a Revolução Industrial. E aí conta o caso de uma pessoa da família lá que, na virada do século, né, aliás, começa o seriado com o afundamento do Titanic, não sei o que lá, que tinha alguém conhecido deles no Titanic, eu não lembro, eu assisti a seriado há muito tempo, mas começa com essa história, né? E aí, o resultado final da coisa é que eles têm que preparar a sucessão do castelo, né? Tem castelo, casas, né? E tem toda uma área lá, né? O local lá, o lord, coisa e tal. E a pessoa que vai herdar isso no final das contas é um cara que meio que não tinha chance nenhuma de herdar antes, mas como morreu todo mundo no Titanic, ele passou a ser o herdeiro lá de Downton Abbey, né? E é um cara que é todo modernoso. Ele fala, não, eu não vou querer um empregado para passar minhas roupas, eu mesmo uso minhas roupas, eu mesmo me visto, coisa e tal. E aí você vê o contraste, que é o seguinte, o cara chega para assumir lá o posto dele de novo lord lá da região, né? E aí o cara, não, deixa eu tirar a sua camisa. Aí ele fala, não, eu mesmo tiro minha camisa, eu mesmo faço as coisas. Aí ele falou, pô, mas aí, senhor, o que eu vou fazer? Você tá carando com o meu emprego é tirar a sua camisa e não sei o que lá. E aí tem um monte de coisa. O empregado que era o responsável por passar o jornal, né? Passar ferro no jornal, porque aí o jornal fica mais quentinho, gostoso de ler e não solta tinta na mão da pessoa. Havia uma pessoa responsável por passar o jornal. E o cara falou, não, pô, eu não preciso disso, eu pego o jornal, eu leio o jornal eu mesmo, não preciso do jornal quentinho para ler o jornal e coisa e tal. E aí que você vê, né, o impacto justamente da mudança cultural destruindo empregos, né? É triste para a pessoa passou a vida inteira ali como mordomo, como, né, especialista em tirar a camisa do chefe, não sei o que lá, enfim, e não precisa mais agora, o cara, né, é inútil. Por outro lado, as pessoas acabaram todas muito mais ricas nas cidades. É destruição criativa.
E sem contar que a grande estrela desse seriado é a velhinha, né? A matriarca da família lá, a avó do pessoal lá, que é ótima, as piadinhas delas são ótimas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.